queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Hoje também telespectadores, a gente está gravando em vídeo. Meu nome é Carlos Renato Cunha, o seu host aqui nesse episódio de hoje. E eu tenho a honra de receber o meu colega Bruno Sacani. Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Gabriel, Jaque. Tudo ótimo, tudo bem. Tudo bem, também a Jaqueline Rara, membro do podcast. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gabriel, Renato, Bruno. Primeira vez gravando em vídeo, né? A gente estava comentando aqui. Normalmente vocês ouvem minha voz. Então é um prazer estar aqui hoje. E no episódio de hoje nós temos um convidado especial, mas que é um convidado recorrente, né? Já se sinta em casa, o nosso amigo Gabriel Bertin de Almeida. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Carlos, amigo, né, Bruno e Jaqueline, é sempre um prazer voltar. Muito bem, e nós sempre te chamamos, aliás eu estava vendo aqui, nós já gravamos 5 episódios antes, episódio 74, 57, 36, 25, episódio 12, vários temas envolvendo, que a gente vai também falar hoje, que é essa relação entre o direito tributário e o direito penal, nessa ótica do direito penal tributário. E você é o especialista na área, o nosso grande penalista, nosso eterno convidado. É uma grande alegria tê-lo aqui. Vamos lá. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as recentes alterações legislativas do direito tributário, que, aliás, foi tema de um dos nossos últimos episódios, nessa intensa mudança, e seus impactos no direito penal. Notadamente, o Código de Defesa do Contribuinte e também as alterações da reforma tributária na tributação do consumo. Antes de começar, nos recadinhos de sempre, né, curtam nossa página no Facebook, sigam nossos perfis no Instagram, no LinkedIn, nossa página no LinkedIn, nosso perfil no Twitter, no antigo Twitter, nossa página no YouTube, né, dá aí o joinha, coloca para seguir, coloca o sininho, e mande e-mails com sugestões, críticas, elogios para contato@tributarioapedoouvido.com.br. Então, vamos lá? Vamos lá. Pessoal, então começando o nosso debate pelo primeiro tema, que é o Código de Defesa do Contribuinte, nós tivemos a aprovação recente promulgação da Lei Complementar 225 de 2026, né, que instituiu o chamado Código de Defesa do Contribuinte. A gente até pode brincar aqui, a gente fez isso nos últimos episódios, se realmente é um código de defesa do contribuinte ou se é um código de ataque do contribuinte. Mas, de qualquer maneira, a gente não vai debater aqui todos os aspectos dessa lei. A gente remete vocês ao episódio 99, em que a gente falou disso. Mas tem um aspecto penal que nos parece muito relevante, né? Então, como o nosso ouvinte sabe, todos aqui, o Código de Defesa do Contribuinte, ele regulamenta a figura do chamado devedor contumaz. Ele estabelece requisitos a partir dos quais um determinado devedor tributário, um sujeito passivo tributário, passa a ser considerado devedor contumaz. E, ao ser enquadrado como devedor contumaz, ele se sujeita a diversas condições mais penosas, né, do que o contribuinte que não é contumaz. Dentre elas, nós temos modificações penais. Né? Então, vamos começar a conversar sobre isso, que é o objeto do episódio de hoje. Então, assim, lá no finalzinho da lei, ele faz modificações nas leis de crimes tributários, prevendo que ao devedor contumaz, as dívidas de devedores contumazes, não se aplicará aquele... Não seria um benefício, aí o Gabriel me corrija o nome técnico, mas aquela previsão de que, se houver o pagamento da dívida, a punibilidade estaria extinta. Né? Então, é isso mesmo, né, Gabriel? Então, como que está isso? Pois nos crimes fiscais, a gente tem essa... Dá para a gente chamar de benefício, assim, de maneira mais aberta, né? Mas o devedor que parcela o tributo ou que paga integralmente o tributo sem parcelamento, ele tem um benefício criminal, né? Ou seja, ele tem, no caso de parcelamento, a suspensão da ação penal até ele adimplir completamente e, pagando tudo, ele se livra do problema, ou, caso ele pague, ele já se livre imediatamente do problema. Né? Então, isso existe desde muito tempo atrás, né? E foi havendo uma sucessão legislativa, houve até discussões do momento do parcelamento, se era até antes da denúncia, depois da denúncia, né? Então, se você for pegar nos últimos 50 anos,
Então, há muito tempo atrás, ele, se pagasse, teria só uma diminuição na pena. Aí depois houve uma primeira previsão legal em que o pagamento até o início do que se chamava de ação fiscal, que seria uma espécie então de denúncia espontânea, falou assim, eu vou lá e pago antes do fisco começar a trabalhar. Ele se livrava do problema, aí então a legislação foi progredindo e passou a dizer que o pagamento poderia acontecer até antes do recebimento da denúncia, né? Ou seja, então ele podia perder o PAF, aí ia lá para a Polícia Federal ou para o Ministério Público Estadual, seja para quem for, que vai fazer o trabalho de investigação criminal, e ele continuava pesando, né? Se vale a pena ou não, e aí então quando o negócio começava a andar e o problema ia para o Ministério Público para ajuizamento da denúncia, aí era o timing dele decidir, né, se, enfim, de fato parcelaria ou pagaria o tributo. Aí então a legislação avançou e em um determinado momento, no começo, né, um pouco mais de 20 anos atrás, lembra do PAIS, né, do refis chamado Refis 2, aí então 2003. É retirado, 2003, é retirado da lei o momento temporal e a partir desse momento então passa a ser possível esse benefício, vamos chamar assim, né, uma extinção, uma causa extintiva de punibilidade para os que, de suspensão para os que parcelam, de extinção para os que pagam, né? A qualquer momento. A qualquer momento, né? E a jurisprudência foi se consolidando nesse sentido. Inclusive, o Supremo já decidiu várias vezes que o pagamento até depois do trânsito, né? Entende? Então, assim, porque daí o sujeito pode esperar o PAF, esperar a denúncia, perder em primeiro grau, perder em segundo, perder em Brasília, e aí então ele ainda assim pode, não, então agora eu vou pagar. E se parcela, suspende. E se parcela, suspende. Né? E quais crimes? Então isso, né, é algo que se instituiu no crime fiscal e então é algo consolidado. Essa novidade atual, ela tenta diferenciar o que se chama de devedor contumaz do devedor não contumaz, seja lá como a gente vai chamar, esporádico. Qual é o adjetivo? Eventual, devedor eventual, vamos chamar assim. E o devedor eventual continua tendo o mesmo benefício e o devedor contumaz não, né? Ou seja, é uma maneira, entre outras, né? Porque ele não vai poder participar de licitação, não vai poder ter acesso a benefícios legais, etc., né? Como diz aqui a lei complementar, mas o efeito criminal ele não vai poder se valer dessa causa extintiva ou suspensiva, né? Então essa é a ideia. Mas na esfera penal a gente não tem a definição do que é contumaz, né? De quem é o devedor contumaz, e esse problema já vinha lá daquele julgamento do Supremo em 19, que a gente até discutiu, né, em episódios anteriores, quando o Supremo, no caso do ICMS, né? Então, olha, a apropriação indébita de ICMS, né? Então, o sujeito que declara e não paga, lembra, artigo 2º da Lei 837, ele pratica crime ou não, né? E aí o Supremo inovou naquela ocasião em 19 para dizer assim, olha, o devedor contumaz que dolosamente se apropria deve ser condenado, né? Só que ao fazer isso, ele não definiu quem é contumaz. E aí isso gerou um problema que na verdade deixou esse entendimento, que era assim inovador, porque é uma dessas críticas que se faz ao Supremo, né, de que ele está atuando como legislador, mas ele vem e não diz quem é contumaz, e aí as regras de contumácia, de definição de contumácia, elas não se consolidaram jurisprudencialmente, e aí houve um apego a essas regras de exclusão de parcelamento. Enfim, a gente não tinha uma definição de quem era contumaz, né? Gabriel, e essa expressão de devedor contumaz surgiu nesse julgamento do Supremo de 19 ou já havia algum entendimento anterior sobre isso? No crime não havia essa referência assim de maneira consolidada, mesmo que jurisprudencialmente. Mas tinha no direito tributário dos estados, né?
Tem legislações estaduais do ICMS que já previam devedores contumazes com a contumácia como razão para algumas penalidades, mais ou menos no espírito do Código de Defesa do Contribuinte. Normalmente na questão do ICMS, né? Exatamente. Mas pelo que eu vi, antes do Código de Defesa do Contribuinte, eram definições mais genéricas, né? Como aquele sujeito que reiteradamente não paga o tributo, com a intenção de inadimplência. Então, não era tão definido e não tão criterioso como agora, né? Que eu acho que nesse julgamento do Supremo, eles fizeram essa diferenciação do devedor contumaz para o devedor não contumaz, vamos dizer assim, em função de que estava tratando especificamente do crime de apropriação em débito no ICMS declarado e não pago, para diferenciar, talvez, o mero inadimplemento por questões, dificuldades financeiras, por exemplo, do contribuinte, e aquele que realmente sonega ali, está se apropriando do valor, Bruno, seria mais ou menos isso. Mas, Bruno, repara, não diferenciava, na verdade, a intenção era essa, mas, de fato, não diferenciava o mero inadimplemento do pagamento, vamos dizer assim, do não pagamento proposital, fraudulento, entende? Porque o sujeito poderia muito bem declarar e não pagar, né? E isso era uma tática de negócio, né? Gerar fluxo de caixa. Entende? Então, assim, e essa ideia do mero inadimplemento normalmente está vinculada a uma impossibilidade momentânea. E o que é essa lei, né, que a gente discute agora? Quer definir, quer diferenciar, é o sujeito que deixa de pagar, e isso até poderia ser chamado de mero inadimplemento, mas ele faz isso como estratégia negocial, né? Um volume tal que demonstra... Isso, agora com definição de valor, inclusive. Mas pelo tipo penal, se ele não fosse contumaz, não estaria configurado o crime, por exemplo? Então, isso que na decisão do Supremo, que se refere ao ICMS, sim. Mas ela não pegou? Não, ela continua servindo, né, vamos dizer, de precedente, né, de leading case, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a definição de quem é contumaz, então quando alguém é denunciado, ele vai lá e diz assim, eu não sou contumaz, né? Sim. E aí, então, essa discussão vai se pôr. E o Supremo disse, olha, o contumaz pratica o crime, o não contumaz não. Mas quem é o contumaz? Então, e ele não diz quem é o contumaz. Aqui, no direito tributário, a gente normalmente utiliza a regra matriz de incidência tributária para qualificar e classificar um fato gerador. No direito penal, já é diferente. A gente fala muito, me corrija, por favor, se eu estiver errado, em tipificação, indícios de autoria e materialidade. Eu estou pensando aqui, né? Talvez essa nova classificação do devedor contumaz vai ser um critério de identificação do sujeito ativo ali do crime, né? Para que ele seja autor, ele tem que cumprir, tem que atender esses requisitos de que é um devedor contumaz. Se ele não atender, talvez não tenha uma extinção da punibilidade. Qual que é o nome mais técnico para isso? Quando não tem autoria, vamos dizer assim, extremamente qualificada, né? O sujeito ativo. Daí é um caso de absolvição mesmo. Então, isso é importante, Jaqueline, nesse ponto que você introduziu, pelo seguinte motivo. Uma coisa é o sujeito ter extinta a punibilidade porque pagou, parcelou e, portanto, agora porque não é contumaz. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é ele ser o provável autor do crime ou não. Perfeito. São coisas diferentes. Porque se ele é absolvido porque não é o autor do crime, é irrelevante se ele pagou ou não, ou se ele é contumaz ou não. É uma outra causa. É uma outra discussão, né? Uma discussão de você estabelecer um vínculo entre essa pessoa e o ato de sonegação, seja qual for ele, né? Omissão de receita, documento, né? Empresa de fachada, sei lá, seja qual for, né? A caracterização daquele ilícito. Entende? Então, são coisas diferentes, ou seja, antes de você verificar se o sujeito tem direito ou não a parcelar ou pagar para ter o benefício da extinção ou suspensão da punibilidade, existe como antecedente lógico a necessidade de você aferir se ele é o autor da ação ou não. O autor do crime, desculpa, ou não, né? E isso é relevante nos casos, principalmente quando se trata de tributo de empresa. Porque se for de pessoa física, está mais fácil, né? Sim. Então, agora, se for de empresa... Normalmente vai para o administrador. Aí vai ser necessário você... E essa é a função da investigação criminal no crime fiscal. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer, exatamente. Se a contumaz for da pessoa jurídica, como que fica? Pois é.
como é que fica? Ainda veremos, né, como ela fica. Vai ser imputado ao administrador? Então, ali na... Então, essa é uma discussão muito boa, que ainda vai se desenvolver na ótica dessa legislação, mas tudo indica, primeiro, só para vocês entenderem, independentemente da discussão da contumácia, né? Porque eu repito, dizer se o cara é contumaz ou não, não pressupõe, não tem um vínculo necessário com a identificação do autor. Então, antes disso, tem que identificar quem é o autor, né? Porque você pode ter uma empresa que tem 10 sócios administradores. Isso que eu ia falar. Você tem 10 administradores. E quem aí, responde? Ou, às vezes, não é nenhum dos sócios. Às vezes, o sócio é um laranja. Né? Então, você tem de tudo. Né? Tem um dispositivo no código que fala assim, não sei se tem a ver com a sua pergunta, Carlos. Também será considerado devedor contumaz o sujeito passivo que for parte relacionada de pessoa jurídica, dele traz alguns critérios, né, baixada ou declarada inapta nos últimos 5 anos, e ele remete ao artigo 4º da Lei 14.596, que vai falar o que são partes relacionadas. E daí, nessa parte relacionada, há algumas pessoas físicas que aqui, vamos, por exemplo, inciso 7, uma entidade em que os mesmos sócios ou acionistas ou seus cônjuges, companheiros, parentes, consanguíneos. Inciso 8, a entidade, a pessoa natural que for cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau. Eu acho que não é. Eu acho que é diferente. Eu acho que parte relacionada é para dizer que também vai fazer parte tipo um grupo econômico. Você tem um efeito meio que você espalha a contumácia para quem está no entorno. São empresas com mesmos sócios. Tem mas controlador, tem coligadas, tem entidades também, inclui também essas personalidades. Quem teria cometido crime? Porque não tem crime de pessoa jurídica nesse caso. Não, nunca tem. Só lembrando, né, os nossos ouvintes de que não há crime de sonegação de tributo, nem de apropriação indébita tributária, que seja praticado por pessoa jurídica. Ele é necessariamente um crime praticado por pessoa física, ainda que no âmbito de empresa. Mas então a tendência, me parece, vai ser a mesma imputação de autoria que é feita no próprio crime de sonegação. Eu acho que não. Assim, a minha impressão, né, então isso é novo, vamos ver como isso vai se desenvolver, mas a minha impressão é a seguinte: para a definição de quem é contumaz, precisa de um procedimento, né, com ampla defesa, né, procedimento para a definição da contumácia. Sim. Né? Ou seja... Que vai ser requisito para que haja reconhecimento penal, efeitos penais, não é? Pois é, exatamente. Primeira coisa. Essa é a expectativa, de que seja assim, né? Mas os critérios são objetivos também, né? Para definir a contumácia. Nós não falamos do critério, né? Acho que é válido nós mencionarmos também quais são esses. Vamos falar. Nem totalmente objetivo, né? Assim, que você tem, né? Ela tem que ser substancial, reiterada, injustificada. Então, nem todos eles são completamente objetivos, principalmente nessa injustificação, né? Mas ok, voltando. Então, qual é a probabilidade, qual é o caminho provável que essa discussão tome? Para alguém ser considerado devedor contumaz, no ambiente, alguém que eu digo pessoa física, no ambiente de uma pessoa jurídica, então a pessoa jurídica vai ser declarada contumaz no procedimento administrativo e vai ser identificada a pessoa física responsável pela contumácia. E aí parece que está tudo certo, né? Assim, está tranquilo. Ok, e se isso não acontece? Pode ser também, né? Entende? Porque a gente que está, né, somos experientes, conhecemos como funciona o mundo prático, então, né, o procedimento administrativo está correndo e é muito mais fácil você dizer que a empresa é contumaz. Entende? Na visão do funcionário público. Sim. Ele vai lá, você tem 15 milhões? Tem. Qual é o patrimônio da empresa? É menor do que isso. Qual é o período que ficou sem pagar? Ficou lá X, né? X meses, né? Enfim, X período. Ok, entende? Então, esses requisitos objetivos ele vai ticando ali, tudo facinho, né? E aí então chega na hora, se ele de fato for atrás da pessoa física que é responsável pela contumácia da jurídica, aí a coisa já muda de figura. Aí ele vai ter trabalho. Porque daí ele vai pegar o contrato social. E o que ele talvez faça? Quem é o administrador? A presunção. Quem é o sócio-gerente? Então, esse cara é
É o responsável pela contumácia. E aí o problema fica igual, já é hoje, para a identificação do autor, porque depois isso vai para a polícia e chega lá na polícia e o cara que ele indica como contumaz não só não é o responsável pela contumácia, como sequer é o responsável pela empresa. Entende? Então, é óbvio que isso vai acontecer. Não é? Bastante, Às né? vezes Não é pouco, não. É um cítrico, né? O cítrico. É o famoso. Pois O cara passou uma procuração para alguém. Ou empresa familiar aí, que tinha 2 irmãos e um saiu, sumiu, mas ele ficou no contrato social, não alteraram. Tem de tudo, né? E daí, Enfim, nesse caso, fica prejudicado o elemento subjetivo, que seria a comprovação da intenção também, né? Nesse caso, assim, nesse exemplo que eu dei, você não teria nem, primeiro, a identificação do autor. Até então a Polícia Federal, se o tributo for federal, vai fazer a identificação, e a identificação não vai bater com a pessoa que está no procedimento administrativo como o devedor contumaz. E ele vai ter que indiciar outro. E aí é óbvio que ele não vai poder classificar esse outro como contumaz. Entende? Sim, né? sim. Outra maneira disso acontecer, que eu estou vislumbrando que talvez aconteça, vai ser em IDPJ, né? Vai ter desconsideração. E aí a desconsideração, tudo bem, aí já está numa fase judicial, ok, mas isso vai acontecer também. Né? E aí, em desconsideração, é identificado ali quem é o administrador, quem é o responsável, e a contumácia pode ser identificada também nesse caminho. Né? Ou seja, essas situações, esses problemas vão acontecer, né? E essa comunicação que é problemática no direito, né? Comunicação entre instâncias de fiscalização tributária e instâncias de persecução criminal vai acontecer tendo problemas, intercorrências, né? Como tem hoje. Então, a tua empresa não quer nem saber quem é, né? Assim, quem que administra, ele vai cobrar, né? Depois, se for redirecionar, aí pode interessar, né? Mas aí quando vai para a polícia não tem o mesmo, né? Ela precisa identificar a pessoa física, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tendo em vista a natureza humana, né? Só por esse fato, é provável que os procedimentos administrativos de identificação de contumácia, no caso de PJ, elas vai ter uma dificuldade ali de você identificar de maneira eficiente a pessoa física. Porque o fiscal não vai estar muito empenhado nisso, né? Vai ter aquela presunção que o Bruno mencionou. Com certeza. Sendo administrador, senão ele vai ter que chamar a gente, sabe? Dá trabalho. Ele vai ter muito mais trabalho, né? Eu tenho uma pergunta aqui, teórica do direito penal, partindo de um leigo no assunto. Do ponto de vista do direito penal, tá? Como que você enquadra essa previsão? Porque, até sob o ponto de vista da isonomia, tá? Pensando aqui do ponto de vista da isonomia. Você tem dois cidadãos, 2 pessoas que são inadimplentes. Uma delas tem direito a uma causa de extinção da punibilidade e a outra não. Existe um critério de descrime. Essa que não tem é porque supostamente é uma situação mais gravosa, porque ele é um devedor contumaz. Como que isso se classifica no direito penal? O que é isso no direito penal? Não são tipos diferentes, o tipo é o mesmo. Você tem uma causa de extinção que está diferenciando os sujeitos e essa causa vamos dizer, legítima do ponto de vista constitucional? O direito penal lida com isso como medida de política criminal, criando causas extintivas de punibilidade. Então, só para recapitular, né, assim, para quem não é do crime, todos nós. A teoria. Então, não vou cansá-los com isso, mas a teoria do crime diz que um fato é crime quando ele é típico, antijurídico e culpável, né? Aquela teoria estratificada. Ok, a punibilidade está fora do conceito de crime. Ela é um quarto elemento que não faz parte do conceito de crime, o que significa que crimes, ou seja, atos típicos, jurídicos e culpáveis, podem não ser puníveis, certo? Quando eles não são puníveis? Quando tem uma causa extintiva de punibilidade. Por exemplo, quando o sujeito morre. Né? Então, você fala assim, olha, o acusado, o sonegador morreu. Né? Então, nós não vamos puni-lo.
Pode parecer besteira, mas já houve punição de mortos, né? De animais até também, já teve de tudo na história humana. Assim, o morto já tinha pena na Grécia Antiga, na Antígona, etc. Mas assim, então, quando o sujeito morre, a gente não pune. Ou quando passa o tempo, que é o que a gente chama de prescrição. Fala assim, olha, passou X anos, ó, então não temos mais interesse nisso. Ficou velho, né? Pereceu. O crime está lá? Olha, o crime está lá, mas a gente larga a mão, né? A extinção da punibilidade pelo pagamento é uma modalidade que não está no Código Penal. O Código Penal, no artigo 107, tem os incisos que trazem esses exemplos que eu dei, mas está na legislação tributária penal já consolidada, ou seja, é uma causa de extinção de punibilidade que implica ser um motivo de política criminal. Fala assim, a gente não quer punir quem paga. E aí isso é deliberadamente um instrumento de arrecadação, né? Fala, quem pagar, eu não puno. Sim. O que não acontece no furto, por exemplo. Ó, você furtou, você devolve a coisa, a pena diminui, beleza. Mas vai ser punido. Não é causa extintiva de punibilidade. Mas eu acho até que o Carlos estava querendo dizer o seguinte, essa diferenciação que se faz entre o devedor contumaz e o devedor que não é contumaz, né, Carlos? Para a extinção de punibilidade. Então, mas aí esse é um refinamento dessa ideia. Você ou dá seja, uma ideia, para a gente estaria violando o princípio da isonomia, né? Você está tratando situações que não são iguais, né? São diferentes. Tem critério de descrime, né? Tem parece que não, assim, por que parece que não? Porque parece que o legislador, através da lei complementar 225, né? Isso. 225, diz o seguinte, o contumaz não vai extinguir a punibilidade. que paga não tem que ter o benefício, porque ele é socialmente nocivo. Sim. Então eu não é útil do ponto de vista da política criminal. E o sonegador eventual vai se beneficiar disso, porque do ponto de vista da política criminal... Não, então estamos pensando assim... Que a princípio é um descrime inválido que não traria um problema de inconstitucionalidade. Não, imagina, somos os deputados aqui discutindo a lei. Gente, vamos fazer o seguinte... O cara que está lá, que deu uma marcada lá, ou ficou em dificuldade temporária e não pagou o tributo, a gente deixa ele pagar e se livrar do problema. Tá tudo certo? Mas e aquele cara malandro que não paga nunca e tal? O que a gente faz com esse cara? Né? Entende? Assim, a voz da política criminal, né? Não, esse cara não, gente. Esse cara não. Esse cara vai ser punido. Eu acho que a gente está acostumado muito contencioso, né? Que já fica pensando no devedor contumaz, entrando com uma ação, falando que é inconstitucional. Isso que se ele pagar, ele também tem direito a ter a pena extinta, né? A extinção da punibilidade. Mas vai ter esse tipo de coisa, porque a pessoa pode ser declarada... Olha só, ela pode ser declarada contumaz, estar em situação de contumácia do ponto de vista formal, porque foi declarado, e aí é aberto a esfera penal, que está tramitando paralelamente, e ele consegue anulação da contumácia tributária. Compreende? Isso pode acontecer. E aí, em tese, isso tem que paralisar o crime. Quer dizer, não é que paralisar o crime, porque o crime já existia. Ele vai ter direito à extinção, a pagar com extinção de punibilidade. Vai ter essas mudanças de situação, né? Ou não? Eu tô falando besteira. Eu acho que faz sentido, sim. De ter uma reversão da contumácia. Se ele provar que os requisitos da contumácia não estão presentes naquela situação. Penal. Na esfera penal. Ele vai estar discutindo só os requisitos da contumácia. Isso é declarado pelo STF depois de 10 anos. É que, na verdade, vai ter dois interesses, né? Para afastar a contumácia. Para conseguir benefícios e para a questão da extinção da punibilidade, né? Sim, exatamente. Para poder ter então, esse direito. Então, mas a defesa de se é contumaz ou não vai ser na esfera penal? Eu acredito que não vai ser na penal. Não, vai ser no processo administrativo e na própria justiça é aquilo que a gente estava conversando. Não sei se o Gabriel concorda. Porque essa declaração da contumácia é no processo administrativo tributário. Isso. Declarada a contumácia, acabou. Isso é pressuposto do crime ali. Então, gente, assim, você diz que a fiscalização tributária que vai averiguar se houve a contumácia ou não. É isso. Assim, o que acontece com relação às discussões... Então, não é difícil prever o que vai acontecer em relação a isso. Por quê? Porque o juiz criminal... Primeiro, a gente parte do pressuposto que as esferas são independentes. A esfera civil, tributária, estou falando judicial, sim. E a criminal. Os juízes são independentes. Então, em tese, eles decidem como eles quiserem. Né? Ok. Em que pese a independência, a prática mostrou, nas últimas 3 décadas, que os juízes criminais adoram se apegar ao que diz a própria Receita e, eventualmente, o juiz civil quando está discutindo lá a exceção de pré-executividade, os embargos, ou ação anulatória, seja lá o que for. Né?
O cara, ele diz isso com muita frequência porque ele se abstém de falar aquilo, de estudar aquilo, de perder tempo com aquilo. Pelo outro juízo. Ele fala assim, querido, né? Você está defendendo lá o contribuinte acusado. Ele fala, queridão, é o seguinte, se você quiser discutir isso aqui não tem nada a ver comigo. Você discute lá em outro lugar. Não enche meu saco. Eu não entendo nada dessa... Em resumo, é isso que eles dizem. E é isso que eles vão dizer da contumácia. Então, assim, se a Receita diz que o cara é contumaz e o cara não está discutindo a contumácia numa ação própria, né? O juiz criminal vai dizer isso aí e falar, não tem nada com isso. Né? Você acha que ele não vai ter competência para rever eu acho que é evidente que ele tem, que ele deveria, porque ele é independente no sentido de dever analisar os temas que lhes são relevantes para fins penais. Mas eles não vão querer fazer isso. E isso é muito óbvio que vai acontecer. Entende? Gente, em termos temporais, essa discussão vai longe. Vai ficar para os nossos netos. Para lá. Vai. Por quê? Vai esgotar a instância administrativa, depois no judicial, no processo tributário, para depois para fins criminais. Isso vai longe. Mas o criminal, o penal, vai estar tramitando paralelo. Vai estar paralelo. Então, mas aí imagina uma situação dessa. Então, vamos dizer que o juiz vai se prender, do ponto de vista pragmático, ao entendimento que for adotado, seja pela auditoria, seja pelo judiciário civil, por assim dizer. Se por acaso, a posteriori, houver uma decisão da Justiça Federal comum lá, de que a contumácia é nula, que naquela declaração é nula, que não existe contumácia, que não havia os requisitos, que ele tem direito a não ser declarado contumácia, isso vai surtir efeitos no processo penal, porque ele vai poder pagar e vai, né? Então, nesse sentido... Né? Com certeza, Ou às vezes ele pode até ter pago já. Isso, pode ter pago e vai querer o direito ao reconhecimento da extinção. Exato. Exatamente. Mas assim, a minha impressão também é a de que a lei, né, então a dívida tem que ser superior a 15 milhões. No âmbito dos estados e municípios, os estados e municípios vão poder criar, né, parâmetros diversos. Se não criarem, vai ser esse. 15 milhões na esfera municipal é bastante. Na esfera estadual, né, já é também. Na federal, as autuações são mais de valor maior. Mas a minha impressão é a seguinte: o sujeito que deve 15, mais de 15, em períodos longos, é o cara que nunca vai pagar. Entende? Assim, quem paga é quem deve menos. O cara às vezes não vai ter nem condição de pagar um negócio desse. Com exceções, é lógico. Tem empresas grandes que têm momentos difíceis e que daí faz um rearranjo de caixa e consegue dar vazão para pagar centenas de milhões, né? Isso também acontece. Mas, assim, vamos dizer, na maior quantidade de casos, o sujeito que deve bastante por período longo é o que não está nem aí para isso aqui. Entende? É o sujeito que não pagaria de jeito nenhum. Com crime, sem crime. Quanto mais. Vai ficar sujeito à condenação. E a condenação, nesse caso, qual que é o regime? Só para... Acho que é legal também o pessoal entender, né? Pessoal, se o cara for condenado, ele vai preso mesmo ou não? Porque o pessoal fala, esse crime do colarinho branco, também, ninguém né? vai preso. Primário, não tem isso. Essa situação recrudesceu nos últimos 10 anos. Mas assim, eu posso começar respondendo o seguinte: eu atuo há quase 30 anos nessa área. Nunca ninguém foi preso. É isso que eu ia perguntar. Tá respondido. Não, mas é que estamos diante de um bom advogado, né? Penal. É isso. Mas assim, essa é uma constatação, né? Estatística. É que eu também nunca vi uma representação para fins penais dar seguimento. Mas tem muita gente passando perto. Isso é verdade também. E quando eu digo passando perto, a gente tem 2 fatores que aumentam a pena, que não chegam a levar para o fechado, mas que levam para o semiaberto. Gente, eu estou falando só de situações que envolvem só crime fiscal, sem lavagem junto, sem organização criminosa, porque daí é um outro panorama, né? Mas quando a gente tem sonegação, lembrando que a pena é de 2 a 5, né? Então 2 a 5... você pode ter no máximo 5, que levaria ao semiaberto, mas é muito raro, porque o juiz parte de 2 naquele sistema trifásico, vai aumentando, né? E com um crime só, entende? Ele raramente, né, vai
ultrapassar, de maneira que o sujeito vai ter a conversão, quando é menos do que 4, converte em duas penas alternativas, normalmente uma prestação de serviço, uma pena pecuniária. Ok. Quando a coisa complica? Primeiro, quando numa mesma ação o sujeito tem mais de um crime. Né? Às vezes tem 337A, 168A, ou de contribuição e o artigo 1º da Lei 8.137. Aí você soma as penas. Segundo, aí existe uma discussão se soma, se tem concurso formal, depende da situação, ok? Mas o que leva mais do que isso? O que eleva a pena? Valor, porque o artigo 12 da Lei 837 é uma causa de aumento de pena relevante. E quando isso se soma à continuidade delitiva, que tem a ver com essa ideia de contumácia, porque a continuidade tem a ver com os períodos, no ICMS mensalmente, em outros tributos anualmente, quando você tem períodos mais longos, aí você tem jurisprudência no STJ já consolidada, X meses ou X anos, aumenta uma fração maior ou menor de acordo com essa quantidade de tempo. Então, quando você tem muito tempo com muito valor, que é justamente a hipótese do quanto mais, né? Esse cara aqui é o cara que vai estar no risco do semiaberto, em uma ação só. Pelo menos fechado 4, não chegaria. Fechado, daí você vai precisar ter, normalmente, porque não é raro que a pessoa tenha várias ações. E aí ela vai sendo condenada e aquelas penas podem ser somadas em execução penal. Ou seja, em tese é possível que possível. seja condenado a regime fechado. É possível. E aí ele vai ter que fazer a gestão, né? Inclusive, muitas vezes, a gestão implica, olha, foi condenado aqui a prestar serviço, presta o serviço logo. Aí termina de prestar o serviço. Aí o outro problema acaba depois para não somar, né? Então isso também é a gestão da crise. Do passivo penal. A gestão do passivo penal implica essa estratégia, naturalmente, né? Do timing de encerramento das ações quando são várias. Mas, então, é importante dizer que hoje existe risco. Os juízes em Londrina, por exemplo, condenam, não raro, quando temos esses dois elementos, né? Tempo e valor, a semiaberto. Entendi. Mas eu ainda assim arrisco a dizer que o devedor, quanto mais, nem assim vai pagar. Do ponto de vista pragmático, talvez seja uma previsão normativa que não teria efeito nenhum, não vai ter efeito nenhum. Vai ter episódica. Vai ter episódica. Enfim, aquele que não é devedor quanto mais, ele está sempre em busca, né? A existência da investigação criminal, da ação penal, incomoda muito esse cara, né? Então ele não dorme com aquilo. E esse cara que paga, né? E ele não vai pagar porque a pena dele vai ser alta, entende? Aquele incômodo decorrente... Às vezes moralmente até, né? Isso, sim. E aquele incômodo decorrente da existência daquele problema. Que incomoda a pessoa. E esse, como você falou, esse tá nem aí porque já é uma coisa que para ele é normal e ele conta muitas vezes com a impunidade, né? Isso aqui não vai dar nada, aquela coisa que a gente já conhece, né? Então deixa correr e... Ô Gabriel, retomando aquele assunto que a gente comentou no começo, da decisão de 2019, no caso de apropriação indébita do ICMS, você acha que essa lei complementar, ela está suprindo agora a definição formal? Então, ela está está emoldurando aquela decisão do STF agora? É essa, né? Ela meio que complementa, né, aquela decisão, na medida em que aquela decisão, ao inovar, trazendo a ideia da contumácia como uma espécie de elemento normativo do tipo, né, assim, desculpa a expressão, o elemento normativo do tipo tem que estar no tipo, na lei, sim, né? Não é o caso, mas é como se fosse um elemento normativo do tipo. E ele não definia o que era quanto mais, né? Quem era o devedor quanto mais. E agora temos uma definição efetiva, legal, né, em lei complementar, do que vem a ser isso, né? E essa definição vinha sendo feita pelos tribunais, pelas decisões judiciais? Vinha sendo feita caso a caso, exatamente. E é interessante até porque os estados, no caso do ICMS, que é o julgamento daquele precedente, eles têm uma definição de contumácia, essa definição de contumácia estava sempre vinculada à exclusão de parcelamento, que nem é uma definição forte de contumácia. E eles são diferentes, né? Os estados prevêem períodos diversos, o que tornou a situação menos consolidada, né, do ponto de vista nacional. Agora, imaginem vocês o seguinte,
Agora a lei define, né? Olha, tem que dever mais de 15 milhões, né? E o sujeito que foi condenado porque foi considerado quanto mais, porque o período era longo, mas devia 5. Aí tem a questão da retroatividade. Agora, o cara foi condenado 2 anos atrás. O que ele, né, entende? Então, parece evidente que essa hipótese é uma hipótese do que a gente chama de abolício criminis, né? Eu ia falar exatamente. Ou seja, ele não é quanto mais. Vai ter que ter retroação benigna. Logo, não se aplica o entendimento do STF que serviu para condenar. Vai caber revisão criminal. Daí, revisão se transitou, né? Ou no meio do processo. Ou uma absolvição no estado em que se encontra o processo. Eu tenho mais uma pergunta sobre esse tema. Vocês fiquem à vontade, tá? Antes da gente partir para o segundo tema, que é o seguinte. E aqui também vou pedir a reflexão dos meus colegas tributaristas aqui, mas o Gabriel vai pensar sobre esse aspecto da experiência dele de 30 anos na esfera penal. Quase. Quase 30. A lei foi promulgada agora, em 2026. Ela se aplica em que recorte temporal? Vamos pensar o seguinte, ó. Ela vai poder, se houver uma declaração de contumácia hoje, que se refira a débitos anteriores à lei, isso vai ter efeitos penais? Não vai? Como que vai funcionar isso? Você compreende os efeitos disso na esfera penal? Ela vai pegar processos administrativos fiscais PAFs em andamento ou não? Ou vai ser daqui para frente? Eu não tenho a menor ideia, tá? Para deixar claro. Interessante. E a regra é aquela de que a lei penal, nos seus efeitos penais mais gravosa, nunca retroage. Ou seja, ela só vai atingir fatos que aconteçam a partir dela. Mas o fato, tudo bem. O fato. Então, o PAF que que já está andando relativo a um fato que já aconteceu, não vai. Entendi. Né? A inadimplência. Não importa a declaração da contumácia que é processual. Não. O que importa é a inadimplência. O que importa é o fato. Né? Seja qual for, porque você criminoso. pode sonegar de diversas maneiras. Né? Depende do imposto. Sim. Então, você vai contar do fato, né? Então, é interessante, porque aqui vai ter uma divisão. Mesmo tendo efeitos tributários, porque vai poder ter essa declaração hoje, você não vai poder ter efeitos penais. Eu quero ver colocar isso na cabeça dos juízes. Lógico, imagina, o cara vai ter que diferenciar isso. Não, tem declaração de contumácia, mas eu não posso aplicar nesse caso porque os fatos são anteriores à lei. Eu não acho que isso vai ser problema. Acho que é. Acho que é tranquilo. Porque isso é muito, muito consolidado, né? Essa irretroatividade, né, da lei, dela regular fatos dali para frente, né? Mas olha que interessante isso, porque se eu tenho que regular os fatos dali para frente, eu vou separar as competências, etc e tal, imagina que houve uma declaração de contumácia de alguém que deve 20 milhões e tem os demais requisitos da declaração da contumácia hoje. Só que nesses 20 milhões eu tenho débitos de 5 anos antes da lei e débitos posteriores à lei, que é desse ano. O juiz penal, do ponto de vista tributário, vai ser declarado a contumácia. Ele vai ter os efeitos tributários. Aí vai para o crime. O juiz penal, ele vai ter que fazer a conta. Para ver se chega nos 15. Para ver se chega nos 15. Ele vai ter que fazer a conta. Não, posterior da lei. Eu excluo tudo que está antes, está dando 10 milhões. Não, ele não é. Vai depender muito o que está na lei, né? Porque, pelo que eu entendi, a existência de créditos tributários naquele momento. Se na vigência da lei existe crédito tributário no montante superior a 15, atenderia um dos critérios. Porém, o que talvez teria que aguardar seria essa consecutividade de competências. Então, pode ser, porque teria que atender os 3, né? Os 3 requisitos. Talvez do valor atingiria, por naquele momento já ter os créditos que totalizam. O que eu quero dizer é que você pode ter créditos anteriores à lei e posteriores. Qual que é o problema? Para fins penais, você não pode considerar nada que é antes da lei. Nem o valor. Então, até uma reflexão, né, que daí deu começo a conversa. Essa persecução penal, ela é mais dificultosa. Porém, ela vai ter um efeito prático mais para fins de regulamentação tributária, né? De você desmotivar o contribuinte, de se tornar um devedor. O que o Gabriel disse que não vai adiantar muito, porque quem já não pagou 15 milhões não vai ficar motivado a pagar por causa do crime. É uma forma, é um instrumento, né? Essa minha afirmação ela é imprecisa, lógico, né? Eu quero dizer o seguinte, o que a lei está chamando de contumaz
é aquele cara malandrão que não paga mesmo o tributo. Esse cara não vai pagar. O modelo de negócio dele não permite pagar. Entende? Quem vai pagar é a empresa sólida que teve um episódio ali de dificuldade, seja qual for, de mercado, né, de gestão, que gerou algum problema momentâneo e gerou um passivo grande. Essa vai se esforçar e vai pagar. Isso aí que você Mas falou, não é essa que ele está chamando de quanto mais. O que a lei está, no meu modo de ver, que a lei está chamando de quanto mais é o malandro. É o cara que tem um modelo de negócio que não inclui o pagamento de tributo. E muitas vezes ele não tem nem condições de pagar mais de 15 milhões. Né? E acontece, né? Tem situações aí de passivos que o próprio contribuinte fala, não tem condições de pagar e não tem o que fazer. Vou tocando, porque aquela empresa lá rodando com um passivo, às vezes ele sai, coloca outras pessoas, enfim. E é uma realidade que já existe, né? Por isso que eu falei da questão de ser um instrumento de desestímulo a esses novos devedores, né? Muito bem. Estamos satisfeitos com esse primeiro ponto? Excelente. Então, vamos partir então para o segundo tema de hoje, que é refletir um pouquinho sobre os impactos da reforma tributária sobre o consumo em relação às questões penais. Porque me parece, não sei se o Gabriel concorda, esse é um tema um pouquinho mais abstrato, né? Mais abstrato, sem dúvida. Mas por que me parece interessante isso? Porque com a reforma tributária do consumo, que os nossos ouvintes conhecem bem, de tanto que a gente já debateu e que também atuam na área, né, estão estudando, há uma mudança da prática arrecadatória em relação à tributação do consumo. Então, óbvio, a gente está em fase de transição, mas quando ela estiver completa, você não vai ter mais o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, você vai ter o IBS e CBS. E a sistemática de arrecadação prevista na legislação abarca nós não sabemos se isso vai se concretizar, mas ela abarca quase que a tendência à extinção da inadimplência. Essa é a pretensão. É óbvio que isso é impossível, mas no seguinte sentido, o que for formalizado pagamento, com emissão de nota, com pagamento, já não vai ter mais a história de declarado e não pago. Já está declarado e o pagamento em tese vai ser, se for pagamento eletrônico, por meios eletrônicos, pelo sistema bancário, em tese, né, óbvio que não vai ser para todos os setores da economia de plano, mas a evolução é de que isso seja feito de forma automática por meio do chamado split payment. Né? Então, você vai ter ali, os meios de pagamento vão fazer a divisão do valor. Óbvio que eu não estou aqui sendo ingênuo achando que isso vai ser aplicado para todos os casos. Então, imaginemos, o que for minimamente formalizado nas operações comerciais, com emissão de nota, pagamento via cartão de crédito, via Pix, via qualquer boleto, você não tem inadimplência. Essa é a tendência. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Óbvio que você vai ter ponto cego, vai ter o informal, vai ter o pagamento em dinheiro, você vai ter 300.000 formas, né? Até porque a imaginação humana, a criatividade humana é grande. Mas, gostaria de refletir sobre isso, trazer para o Gabriel também pensar, trazer ali um quadro de como é hoje, né, essa questão da inadimplência nos tributos de consumo e como pode ficar, o que você está pensando a respeito. Então, eu também acho que esse é um tema mais etéreo, né, um pouco mais abstrato, e de pensar assim, os caminhos que a prática negocial vai tomar e os reflexos que isso vão ter também no mundo penal. A ideia da legislação é de simplificação. E a quantidade de crimes, de fraudes que podem ser praticados no ambiente penal tributário tem muito a ver com a complexidade. Um ambiente complexo é mais propício para a prática de crimes. Né? Abre margens. Né? Porque você tem muitas zonas nebulosas. Né? Então, portanto, e a legislação brasileira é conhecida por ser complexa, criticada por isso, né, etc., a quantidade de tributos. Ok, então é natural que num contexto de simplificação a prática do crime seja menos recorrente ou mais difícil, na medida em que o sujeito, para se livrar desses mecanismos que já são mais engessados, né,
ele vai precisar de mais criatividade. Assim, eu não duvido, obviamente, né, que a prática, que o mundo, né, empresarial dê conta de criar alternativas novas, ainda impensadas, né, para, sabe, igual água no telhado da casa, ela vai encontrando um caminho, né, um buraquinho, sim. E uma hora ela aparece. Então, né, então vai acontecer isso, provavelmente. Mas não deixa de ser uma ideia muito boa, na medida em que hoje a gente tem situações que são levadas à esfera criminal e que não deviam. Né? Vou dar alguns exemplos assim, muito rápidos que me vêm à cabeça. Sei lá, aquela MP da desoneração, né, de anos atrás, em que o sujeito, o industrial, por exemplo, paga parte das suas contribuições sociais pelo faturamento e parte pela folha. Puxa, a gente já teve caso aqui no escritório assim que era uma loucura de você... O contador não sabia o que fazer, aí você chamava o tributarista, não sabia o que fazer, aí a Receita não sabia o que fazer, autuava, depois voltava atrás. Entende o que eu quero dizer? Essa complexidade gera problemas assim tão insolúveis e isso acaba indo para a Polícia Federal porque o cara foi autuado, não é? Ou, sei lá, situações mais simples assim, o fundo rural nos frigoríficos, e aí tinha aquela discussão se era constitucional, se não era. E o cara lá respondendo a ação penal, e o Supremo dizia uma coisa, depois dizia a outra. Então, entende? Eu quero dizer o seguinte, num sistema de simplicidade, essas situações tendem a diminuir ou desaparecer, e aí o que é crime mesmo fica relegado ao que deveria ser, que são aquelas situações assim, mais evidentes, muito dolosas, né? Fortemente dolosas, de fraude, ou de omissão ostensiva, ou de empresa de fachada, ou de estratégias mirabolantes, né? E até o que você falou, essa complexidade toda parece que até favorece, né, o criminoso, vamos dizer assim. Com certeza favorece. Porque aí vira uma confusão tão grande que você não consegue identificar se houve o crime, se não houve, quem praticou. E com a simplificação do sistema, me parece que vai ficar mais fácil identificar também o crime, né? E me parece que nesse movimento também seja provável que se dê mais importância a essa ideia de compliance, né? Ou seja, a empresa que tem procedimentos internos tendentes a evitar esse tipo de situação, né? Ela já vai ser vista com outros olhos, né? Então, assim, essa integridade institucional parece que passa a ser mais importante, ou seja, o sujeito que é relaxado já vai ser visto assim como algo, como esse relaxamento, sabe, como essa situação seja algo já premeditado para dar problema mesmo, né? Ou seja, que é o que tem acontecido, que aconteceu na Lava Jato, né? No setor financeiro, bancário, né? Que já está consolidado. Então, os bancos hoje têm mecanismos, né? de compliance que de fato funcionam, né? A gente recebe muito e-mail aqui, né? Para explicar. Chama uma notícia aqui que o teu cliente tem uma ação não sei aonde, né? Explica. Sim. Não, isso é muito comum hoje, acontece com frequência. As grandes construtoras, né, passaram por isso, passaram, né, a investir, a ter de fato um compliance officer, um setor de compliance, né? Então, esse tipo de investimento na empresa parece que também vai ser um investimento que vai levar a uma diminuição do risco criminal, vamos dizer assim, né? E talvez a colocação aí do direito penal no seu lugar, né, como última ratio, né? Pois é, exatamente. O que no crime fiscal certamente não é, como nós já discutimos em outras ocasiões. Ele é um instrumento de arrecadação. Instrumento de coerção. Autuamos, o cara não pagou, a gente ajuizou a execução fiscal, não achou patrimônio, toca a ação penal lá para ver se o cara paga, né? O cara dá um jeito. Mas aí, para fechar, e fazendo um link do que a gente conversou agora com o outro tema, é engraçado, porque realmente nos crimes tributários, o direito penal é um instrumento de arrecadação. Mas a partir do momento em que eu vou penalizar o devedor contumaz, independentemente dele pagar, é uma pequena mudança de perspectiva, né? Sim, uma mudança de perspectiva, sem dúvida. O direito penal tributário sempre foi muito focado em faturar, né? Em arrecadação, em ajudar, um auxiliar do fisco, vamos dizer assim, né? E agora, para o não
quanto mais existe uma mudança de reorientação com o código de defesa do Talvez contribuinte. na linha do que a Jaqueline falou, de tentar realmente evitar, né, que a pessoa sonegue tanto, já pensando que daí ela não vai ter extinção da punibilidade. Mas se ela pagar o parece, tributo, né? Aí você tinha colocado em dúvida a legalidade, mas assim, parece um motivo justo de política criminal diferenciadora. Sim, Não é? Poxa, sim. quero tratar. Né? E o São princípio situações da diferentes. E o princípio da igualdade trata Desigualmente. situações diferentes de maneira desigual. Né? Exato. E de forma mais gravosa que ela Já é mais dizia, gravosa. já dizia o Aristóteles, né? Exatamente. Muito bem. Eu acho que encerramos por hoje. Excelente. Foi uma grande alegria aqui ter recebido o Gabriel, esse nosso convidado recorrente. Gabriel, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Um prazer enorme discutir com vocês. Eu sempre aprendo aqui sobre questões de direito tributário. Nossa, nós é que aprendemos um monte. Eu sempre aprendo muito quando vem. E vamos lá. Então, vou aqui dar as últimas palavras ao Bruno e também à Jaqueline. É sempre uma alegria muito grande, né, ter o Gabriel aqui com a gente. Como o Carlos colocou, ele já veio várias vezes aqui, já gravamos aqui no escritório dele outras vezes. Eu Primeira também estava vez em vídeo presente. com ele. Primeira vez em vídeo, verdade. Então, muito legal, Gabriel, grande amigo, apreciador de vinho, gosta muito de um vinho branco. Na próxima, Gabriel, vou trazer um vinho branco aqui para a gente ir tomando um pouquinho e falando sobre direito penal, Melhor. tributário. Exatamente, ótimo. Obrigado, gente. Agradecer a presença do Gabriel. A gente teve uma aula, né, de direito penal aí. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Primeira vez que acho que eu te conheço pessoalmente, né? Mas o seu nome já é bem falado entre nós, tributaristas. Sempre quando tem uma demanda aí tributária, penal, o seu nome é falado. Então, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Prazer é meu, Jaqueline. Muito bem, então, estimados ouvintes, até o próximo episódio. Um grande abraço.